Ranger, tudo bem com vocês? Vamos hoje para Ranger Academy volume 10. Estamos nos aproximando para o final da história e esta edição tem muitas revelações, né? Vamos obter respostas que estivemos nos perguntando ao longo de toda essa saga. Vamos entender melhor alguns dos personagens principais e, claro, deixar aquele gostinho de quero mais para o encerramento da série, né? Já que foram 12 volumes no total, estamos no volume 10, então temos aí 2 edições após essa para o encerramento, para ver essa conclusão, né? E esse pedaço da história do Espectro Negro que parece estar envolvido em tudo do universo de Power Rangers. Então, sem mais delongas, vou convidá-los para o Lanche com Ana, hashtag Lanche com Ana, que você está lanchando hoje no review de número 10 de Ranger Academy. Coloca aqui embaixo com a hashtag que eu quero saber. E vamos lá, porque nós estamos viajando, né? Terminamos a edição de número 9 na nave, saindo da Academia Ranger em direção a Vaela, que é a Lua, né? Na verdade, um satélite onde a Sage e seu pai, Hyant, pai adotivo, né? Que a gente já sabe, moravam, né? Ele ainda mora, ela fugiu, enfim, foi para a Academia Ranger, onde tudo aconteceu. E agora ela retorna ali com uma parte do grupo, né, a parte dos seus amigos, para obter respostas que não podem esperar mais, né? Então, uma nave é roubada ali da Academia Ranger para essa missão, e uma missão que vai trazer algumas surpresas. E é claro que a Sage está extremamente nervosa com esse retorno, ansiosa. A Lindy tenta ali, né, ajudar no nervosismo, mas a situação não ajuda muito. Max fala que é estranho nenhum sinal, nenhuma comunicação ter chegado da Academia Ranger após essa fuga, né? A gente pode chamar assim. E ali o grupo concorda que essa missão precisa ser rápida, certeira e que eles precisam voltar logo para a Academia Ranger porque tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem ali uma brincadeira, né, sobre a primeira vez que Tula e Max aterrissaram ali na Lua, né? Que houve um acidente, a Sage salvou. Quem lembra lá da primeira edição? E só que dessa vez Max diz que já tá tranquilo e aí a aterrissagem vai ser muito mais fácil, né? E realmente é. Assim que o trio sai, né, de dentro da nave, a Lindy fica encantada com o local, com a floresta, né? Com, enfim, a fauna, a flora. Sage tá só assim, meu Deus, não acredito que eu estou em casa depois de tantos meses fora na Academia Ranger. E não dá tempo muito assim de elaborar muito mais, porque de repente um grande barulho, um grande som, uma movimentação se aproxima do trio e que é cercado pelos cabralhos. As cabras aliens, lembra que a gente batizou lá na primeira edição? E claro que Nugget, que era a cabra alien de estimação da Sage, pula ali, tem um momento de reencontro. Mas a grande surpresa é que as cabra aliens estão sendo pastoreadas por ninguém mais, ninguém menos do que Tula. Que quando foi embora da Academia Ranger expulsa, resolveu ir para Vaela morar com Hyant e não para casa. Eu achei isso muito mal explicado, tá? Achei muito assim, eu não queria voltar pra casa, não queria enfrentar minha família, etc. Então eu vim pra cá. Achei no mínimo estranho. Mas vamos deixar pra lá e passar pra próxima etapa, porque, obviamente, agora um quarteto vai em direção ali à casa da Sage pra fazer esse encontro dos dois, né? Do pai e da filha. E também para ter um momento de respostas, já que o mistério envolvendo os Rangers Verdes, envolvendo, né, ali o amigo do pai, possíveis mortes, Espectro Negro, está bem complexo. E já que o Nika não vai falar, a pessoa indicada para falar é o Hyant. Então temos aquele momento de reencontro ali, a Sage bastante emocionada, né, chorando, soluçando, conta pedaços do que aconteceu. O pai tenta acalmá-la, diz que realmente as coisas não estão muito normais, ele também não está conseguindo falar com a Academia Ranger, então que aquele é o momento da verdade. Então ali após o momento de chegada, alimentação, jantar, né, eles se reúnem para que ele conte essa história finalmente.
Então tudo se inicia ali quando o Hyunch e o Zillion se conhecem. O Zillion é um menino mimado que sempre teve tudo na mão, ao contrário do Hyunch, que teve que batalhar pelas suas coisas, né, e provar, né, tudo que ele precisava ali. Só que ele disse que houve uma insistência do Zillion, que apesar de chatinho, ele ficou ao seu lado, eles acabaram se tornando melhores amigos, inseparáveis. O trio cresceu ali com a entrada do Nika, né, e tudo estava às mil maravilhas, uma grande aventura entre amigos na Academia Ranger, até que um dia não estava mais. Uma tragédia acontece na Academia Ranger, né, um Ranger verde é morto, e é tarde demais quando a Academia Ranger, né, ali a direção, enfim, os professores, percebem que, na verdade, isso aconteceu por causa da intromissão do Espectro Negro. Então é finalmente descoberto que ele acessou a rede de morfagem através de alguém, né? Então a gente já sabe isso de outros materiais de Power Rangers. Ele possui um corpo, possui uma pessoa e tenta acessar a rede dessa forma. Mas o grande lance é que eles não sabiam quem era essa pessoa. Então qualquer pessoa era suspeita, né? Isso causou um desconforto geral, porque todo mundo desconfiava um do outro. E, claro, um pânico, porque o seu amigo, né, poderia ser a próxima vítima. Então, um clima total de desespero dentro da Academia Ranger. Eventualmente, a Academia Ranger foi cada vez mais sendo isolada. As missões que estavam acontecendo fora foram chamadas de volta, alunos que estavam treinando, qualquer tipo de pessoa que estivesse envolvida com a academia e estivesse externamente fazendo alguma coisa foi chamado de volta e houve um lockdown. O que piorou muito as coisas, porque 2 pesquisadores que estavam lá dentro acabaram aparecendo mortos, mas não possuídos, envenenados. O que tornou tudo, né, uma coisa muito mais complicada, mais tensa. E o clima ficou muito mais pesado, porque se a academia estava isolada, é óbvio que a ameaça estava lá dentro. Logo depois que esses 2 cientistas aí, que, né, pesquisavam a parte de naves, etc., morreram, uma equipe inteira de cadetes, né, foi perdida num acidente com uma explosão de uma nave. Então, assim, o clima estava terrível. E finalmente descobriram quem era o responsável por essa abertura que o Espectro Negro estava acessando e causando todo esse desastre. O casal, né, que estava lá pesquisando a parte aérea tinha uma filha, um bebê, que tinha sido levado, enfim, e estava lá. E ninguém lá sabia, nós que já conhecemos a lore de Power Rangers sabemos disso, que o Espectro Negro pode possuir crianças. E aí era algo que ninguém desconfiava e esse bebê estava sendo usado, né, enfim, para fazer todas essas coisas ruins. O Zillion, que sentia muita falta dos irmãos, tinha se apegado a essa criança e ficou extremamente prejudicado quando ela foi levada, porque quando foi identificada ela foi isolada, e virou a nova obsessão dele descobrir uma forma de resgatar uma pessoa que havia sido possuída pelo Espectro Negro. Não havia histórico disso ter sido bem sucedido, né? Pelo menos lá nos registros da Academia Ranger, muito menos numa criança tão nova. Então, essa nova obsessão realmente trouxe consequências que a gente vai ver agora, mas consequências muito tensas, né? E que vão causar os próximos eventos. E a Sage começa a ficar cada vez mais nervosa, cada vez mais angustiada, mas cada vez mais ansiosa, porque eu não sei se vocês estão pressentindo a mesma coisa que ela está pressentindo ao ouvir essa história, né? Mas o pai dela continua a contar que o Zillion pediu ajuda dele, depois pediu ajuda dos outros amigos, que ele tinha um plano, ele já sabia o que fazer, mas ele precisava que eles fizessem juntos. E eu acredito nesse argumento. Porque tudo em Power Ranger é para ser feito em equipe, é para ser feito junto. Power Rangers Universo já ensinou isso pra gente lá atrás, quando Rangers foram criados. Juntos somos mais. Só que ninguém quis ajudar ele. O medo era muito grande, o pânico era muito grande. Ninguém sabia que se ele conseguisse tirar, né, o Espectro Negro do bebê, se ele ia, sei lá, pular e possuir outra pessoa. Então tava todo mundo desesperado. Mas ele não desistiu. Ele criou uma máquina, né, que teoricamente faria isso, levou um dia o bebê para o campus verde,
que já estava desativado, pois a culpa de tudo aquilo foi colocada na cor verde. Ele morfa, e ele era um Ranger verde, e começa ali aquele experimento, né, com uma máquina, quase um exorcismo tecnológico com o bebê. E claro que o Hyun segue ele até lá, né? Só que ele não consegue impedir o amigo de continuar. O Zillion estava contando com a presença do amigo e não queria que ele fosse interrompido, mas queria que o amigo estivesse lá. E pelo que a gente entende na leitura, ele realmente consegue tirar o espectro negro do bebê. Só que, sim, ele sai e pula para o Zillion. E a presença do Hyun lá é importante porque, percebendo que não vai ter o escapatório, alguma coisa para ser feita, ele pede para que o amigo acabe com a vida dele antes que ele seja 100% possuído pelo espectro negro. Então é uma cena muito tensa, é muito difícil você pedir para o seu melhor amigo, né, fazer algo assim, mas é a única forma que, enfim, foi encontrado de acontecer. E é claro que quando a história termina de ser contada ali para todos, a Sage está em prantos e desesperada. E ela finalmente levanta e pergunta a pergunta que todo mundo quer fazer e que ela já sabe a resposta, se o bebê era ela. E era. E ela fica chocada, completamente em choque de receber essa notícia, mesmo já sabendo. E porque ela matou todas aquelas pessoas, né? Então, assim, ela começa a ficar zangada ali com o pai adotivo, né? Que, enfim, por motivos óbvios, agora dá pra entender essa adoção e ele ter fugido com ela, né? Porque provavelmente esse bebê seria ou estudado ou morto, então a vida muito pior, né? Eles não abordam isso no quadrinho, mas isso fica subentendido para o leitor. E ela começa a culpar o pai, obviamente. Você nunca podia ter escondido isso de mim, você nunca podia ter deixado de falar isso pra mim. Ele tenta justificar, mas é aquela coisa, é injustificável, mas ao mesmo tempo você entende porque um pai faria isso. Porque não era culpa dela, ela era apenas um bebê. Mas ela diz que aconteceu, ela sendo um bebê ou não, aquilo aconteceu, ela tinha o direito de saber. Então ela sai correndo, se esconde pra chorar, Tula acha ela, tenta consolar. Ela não entende, porque ela fala, como é que você pode me consolar? Eu matei sua irmã, né? Porque a irmã da Tula foi um dos cadetes que perdeu a vida nesse episódio. E a Tula chora também, diz que foi o espectro negro, não foi ela, que acabou com a vida das duas, na verdade. Mas que a Sage tem o direito de chorar e botar pra fora, porque aquela situação toda é, assim, muito difícil. E é melhor que ela coloque e expresse tudo que ela tá sentindo naquele momento. Max então aparece dizendo que conseguiu um sinal da Academia Ranger, mas tem algo estranho. O trio volta ali, né, para o local onde a história estava sendo contada. E o Hyun está quase se fundindo com a parede, enquanto a Lindy briga com ele e bota o dedo na cara dele. Porque ela descobriu que ele ainda tem a máquina da qual ele tem muito apego, porque é o que sobrou do amigo, né? A Sage e a máquina foi o que sobrou. Ele grita dizendo que a máquina não funciona, mas ela grita dizendo que funciona sim, porque se ela salvou a Sage, a máquina funciona, ela pode não estar funcionando agora, né? Mas ele grita dizendo que ela não vai pegar a máquina, que não vai levar a Sage de volta. A Sage se intromete dizendo que ele não pode decidir isso, que é um argumento que ele não vai ganhar, né, ali, e que ela vai voltar sim para a Academia Ranger e vai levar a máquina junto, porque essa máquina possivelmente pode salvar os seus amigos que ficaram para trás lá na Academia Ranger. Ele leva a Lindy até a máquina e leva depois a Sage para conversar, enquanto, né, fica todo mundo ali dando uma olhada naquela máquina. E é nesse momento que ela se abre pro pai, né, que conta que ela é uma Ranger verde, que o Zillion estava lá no momento da morfagem, auxiliou essa morfagem, ele fica muito emocionado, né, dizendo que ele tá lá guiando eles até então, né, desde então até então. E ela pergunta se os Rangers verdes são tão malignos assim, da qual a resposta a gente já sabia, né? Então não tinha... Durante todos esses reviews vocês me viram fazendo esse questionamento, se existia alguma lore verdadeira nisso. E pra mim, infelizmente, não tem, né? Realmente foi algo que a academia ficou com medo. Eu acho que mais do que medo, não quis ter seu orgulho ferido e jogou a culpa nos Rangers verdes, fechou o campus Chroma verde, mas que na realidade não tinha nada a ver com Rangers verdes. E, enfim, né, tem aquele momento, né, que ele fala que tá orgulhoso dela, eles se abraçam,
E ela diz que ela acha que é isso que o espectro negro quer, né? Que todos se dividam, que haja essas rupturas, essas brigas, mas que na verdade eles precisam se unir. Mas ele diz que isso é muito mais fácil sendo falado do que dito, até porque eles começam a retornar, e aí Max e Tula estão discutindo, Lindy sumiu, né? E aí, eu acho que a palavra que mais falei nessa coisa é tensão, né? A tensão está no ar completamente. E assim, nessa caminhada de retorno, ela diz, olha, a academia e os meus novos amigos são minha nova família, eu não queria que você se zangasse, mas eu vou precisar voltar. Ele diz que entende, que tá orgulhoso dela, mas aí há uma explosão, eles se juntam ali, a Max e Tula, saem correndo atrás da Lindy, que meio que sumiu, e finalmente ele abre as portas do galpão onde estava a máquina e tá saindo uma fumaça, a Lindy tá toda de EPI, né, de equipamento de segurança, e a máquina está funcionando, a máquina lá do exorcismo tecnológico está funcionando, e ela diz, boa notícia pessoal, a máquina está funcionando, eu acho que eu entendi como ela funciona. E corta a edição aí, e aí agora a gente vai ter que esperar a próxima, pra gente entender o que essa máquina faz, como ela faz, ela vai ser usada como, quem é que está possuído, como é que a gente vai fazer, e ver qual vai ser a resolução dessa história. A próxima edição vai ser o grande suspense, né, para preparar para a edição final. Então coloca aí pra mim qual foi o seu momento favorito dessa edição com a hashtag Squad de Poder. Coloca aqui embaixo, você achava que tinha alguma coisa relacionada aos Rangers Verdes ou você achava que era besteira desde o início, que era só mentira da Academia Ranger? Eu quis acreditar que ia ter, tipo, alguma coisa que ligaria, né, a toda essa lore do Verde de Raiva, né, de ter alguma coisa em envolvimento nessa da Vela Verde, enfim, ia ter alguma coisa por detrás, mas até o momento, não sei se não, sei lá, nas 2 edições finais vai aparecer alguma coisa, não sei, mas eu fiquei muito na esperança, mas parece que era realmente só assim, a Academia Ranger querendo tirar a responsabilidade, né, enfim, querendo culpar alguém. E aí eu quero saber de vocês achavam isso também? Não? Vamos conversar nos comentários, vou aparecer aqui pra saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, o like que destrói os bonecos de massa, o like que ajuda a salvar o nosso planeta. Também se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá vendo esse vídeo? Clica aqui no botão embaixo para se inscrever. E tem um segundo botãozinho também aqui embaixo que a gente convida sempre vocês para serem membros do canal. Agora estão acontecendo lives, né? Vão sair alguns conteúdos a partir de agora também que vão ser exclusivos para membros do canal. Então você pode se inscrever e ver, né, tudo que você precisa aqui embaixo mesmo. Fica aí esse convite e também fica o convite para você fazer um Megapix, caso você queira mandar aqui um mimo para nós de final de ano. Estamos indo para São Paulo daqui a pouco, se você está assistindo no período que está sendo lançado. Então se você quiser mandar um Megapix pra gente, fique à vontade. E claro, você pode virar o nosso apoiador através do apoia-se.se/megapowerbrasil, onde existe um grupo do Telegram exclusivo para quem sai da plataforma e vai para outra e vira nossos grandes apoiadores, né, que vão aparecer aqui na tela, mas também tem os apoiadores principais que estão sempre conosco, que são o Antonino, Rodrigo Matos, Carlos Alberto Petroni e Rafael de Paula, que estão aqui sempre nos apoiando junto com essa galera maravilhosa aqui na tela. Gente, é isso, a gente se vê muito em breve. Que o poder o proteja!